você pode dizer, mano, que é o trabalho invisível de um líder, por exemplo? Porque você chegou, assumiu a liderança basicamente fazendo tudo sozinho. Algo foi feito para que a equipe começasse a crescer e chegasse no tamanho que está hoje. Qual que é o trabalho invisível de um líder, então? Eu acho que o trabalho invisível de um líder é gerar propósito. Esse é o trabalho mais invisível que o líder pode fazer, que talvez seja um dos mais difíceis de fazer, mas que se não fizer, as pessoas vêm E vão. e vão. Elas vão embora. Porque é isso, porque graças a Deus eu entendi um propósito. Então eu sirvo agora, sei lá, faz 8 anos que eu sirvo no mesmo ministério. Quantos de nós já passaram por ministérios, já serviram em ministérios e mudaram de ministérios, foram de um lugar para o outro? Não só mudar de igreja, tá? Mudar de ministério mesmo dentro da própria igreja. Tipo, eu sirvo na consolidação. Falei para vocês. Pô, eu servi em vários, né? E eu entendo que Deus tem uma estação para cada um de nós. Sim. Mas a gente precisa também ser ousado na parte de Deus nos dar uma missão e nós sermos resilientes nessa missão. Porque aquilo vai começando a ficar mais difícil, às vezes eu não sei fazer, então talvez esse ministério não seja para mim. Isso é um erro, né? Isso é o maior erro, porque se você não tiver propósito, quando chegar nessa hora você vai sair fora. Sim, sim. Né? Então, esse talvez seja o trabalho mais invisível do líder e o mais importante, gerar propósito na vida das pessoas, porque se não tiver propósito, não tem coração que resista, habilidade que resista, alma que resista ao ministério ou às dificuldades que vão chegar. Entendi. Isso é muito importante. Muito forte. Agora, uma coisa que a gente percebeu é que no começo você fazia tudo. Eu acredito que isso é muito mentalidade de artista, né? O artista, ele sempre fala assim, pô, deixa eu fazer e tal, mas como você acha que até tal ponto esse pensamento de artista pode nos ajudar ou nos prejudicar? Principalmente na liderança, né? Fazer tudo sempre vai nos prejudicar no âmbito que a gente está colocado, né? Que é a igreja. Porque a igreja é a comunidade. Se a gente não souber trabalhar em comunidade, talvez aí seja o ponto de inflexão, né? Disso que a gente está falando agora, né? Quando eu faço tudo e não deixo espaço para ninguém, eu acabo afastando as pessoas de servirem comigo. E talvez hoje seja a maior assim, alegria do meu coração é ter pessoas servindo comigo hoje na comunicação. E aí chegou numa época que eu tava mal. Como eu tava fazendo tudo, o que acontece quando você faz tudo? Você cansa. Acontece, né? Você cansa. E muito. E aí você fica frustrado, você cansa, você não evolui, você não estuda, você não ora, você não faz nada, você só entrega. E aí eu tava muito cansado e Deus falou comigo. Falou, cara, você precisa abrir espaço para que as pessoas também tenham participação nisso, porque senão você nunca vai treinar, você nunca vai trazer pessoas ao mesmo nível que você. Porque pode parecer besteira, mas isso que a gente fala, acho que o Wallace também fala um pouquinho disso, né? É muito. Quando você tem um cara que faz muito bem alguma coisa, e aí você levanta ele como liderança, a cabeça dele tá setada para fazer? Continuar fazendo. Só que agora não é hora mais dele fazer, é hora dele ensinar a fazer. E aí, ou liderar, né? Que é mais difícil ainda. Então, minha cabeça tava muito no fazer. E quando você tá sozinho, mais ainda você se sente na obrigação de fazer. Sim. Né? Então, se eu fosse dar um conselho dentro disso, pra gente não esbarrar nesse problema que é, tecnicamente, um designer, um artista, né, fazendo coisas, é fazer tudo sozinho. Quando a gente faz tudo sozinho, a gente incorre nesse erro que é não abrir espaço para ninguém. Só que quando a gente entende isso, abre espaço para as pessoas, a gente gera outros frutos iguais a gente, né? Então, esse é o reino de Deus, né? A gente plantar uma semente, às vezes até onde a gente não está vendo nada, para gerar outras pessoas iguais, né? Então, mas aí existe um outro desafio. Primeiro que eu acho que é muito difícil virar essa chave de deixar de fazer. Foram assim meses. Nossa, eu imagino, porque só de imaginar eu tendo que não fazer mais e começar somente a ensinar a galera... Eu chorava. Com certeza eu acredito nisso. Eu chorava. Mas, mano, como que deve ser, então, como que você lidou, na verdade,
com um outro desafio que é implantar na galera a mesma excelência que você tinha fazendo as coisas, mas sem gerar aquele ambiente pesado. Porque você me conhece. O Kenneth me conhece, a galera vai começar a conhecer mais. Eu sou aquele cara que, eu quero dar bronca nas pessoas, eu quero cobrar mais de uma forma mais incisiva ali, mas eu sei que isso não é o mais correto a se fazer, porque acaba criando de fato aquele clima pesado. Mas como que eu vou fazer a galera ter excelência naquilo que ela tá fazendo sem ser esse cara chato? Ou é importante ser chato de vez em quando? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Sim. Eu acho que a gente, primeiro, né? A gente precisa estabelecer que não é a gente que faz ou a gente que decide alguma coisa. A gente tá num lugar onde a gente tem princípios. Eu acho que os princípios precisam reger o que a gente faz, o que a gente estabelece como regra na comunicação, qual a visão da igreja. Isso vai dar um norteamento para a equipe e vai proteger o líder de ser um líder chato. Isso acho que é a primeira coisa, né? Por exemplo, não é o líder que está falando o que tem que fazer. Não, é a visão da igreja que traz para nós uma direção, então essa direção norteia as pessoas que vão servir. Por exemplo, né? Quando a gente entende qual a visão da igreja, a gente sabe quais materiais a gente precisa fazer. Então eu não preciso falar pro discípulo, olha, você tem que fazer isso porque eu acho que isso é melhor ou isso é pior. Eu acho que se a gente for por aí, a gente vai muito pelo lado só técnico. Lógico, o lado técnico tem a sua importância, a gente precisa trazer, ensinar e levar as pessoas a meditarem nisso. Então, acho que esse é o grande ponto, equilíbrio. Né? Equilíbrio entre se proteger através da visão, e a visão ela protege e direciona a gente, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser uma pessoa que defende esses princípios, que está ali, que fala, que traz as pessoas para perto, e aí eu acho que a gente incorre no erro de ser muito duro muitas vezes, por quê? Porque como a gente é técnico, como a gente quer fazer o negócio muito bem, a gente fica chateado quando isso não acontece. Então, o que a gente faz? A gente extravasa isso e transborda isso para as pessoas. Sendo que, na liderança, a gente passa a aprender, ou a gente começa a ser forjado, que antes de tudo, acho que a gente vai direcionar as pessoas, logicamente, mas vai pastorear as pessoas. Sim. Então, isso é muito legal. O trabalho do líder não é só cobrar. O trabalho do líder é direcionar e, a partir do direcionamento, pedir um retorno disso. Né? Não é uma cobrança pura e simplesmente porque fez ou porque não fez. Né? Mas como a gente está fazendo, se a gente errou nisso. Né? Então, eu acho que é isso. Como o líder se vê dentro desse processo também, acho que ajuda muito, né? Eu era uma pessoa que me cobrava muito. Automaticamente, quando eu me cobro muito, eu cobro muito as pessoas. Sim. E eu fui mudando um pouco isso dentro de mim. Mas é difícil. Mas eu acho que, de certa forma, pelo menos no meu caso, a gente, às vezes, traz isso lá de fora. Porque quando eu não estava aqui na igreja, eu estava, por exemplo, eu trabalhava no shopping, né? Eu trabalhava nas vendas e eu sempre tive um cargo de um subgerente, eu era o vendedor responsável ali. Nunca quis a gerência em si, porque eu achava que eu não ia aguentar psicologicamente o estresse geral. Mas é isso, você cobra as pessoas de uma forma mais dura para que elas entreguem a meta do mês da loja. E a gente não pode trazer isso para o ministério, né? Porque não é uma meta a ser batida. São vidas que precisam ser salvas. E não só as vidas que vão ver os conteúdos que a gente vai fazer, mas as vidas que estão fazendo aquele conteúdo também. É por isso o propósito, né? O propósito te protege nesse sentido, que você não vai cobrar a partir de uma meta, você vai cobrar a partir do propósito. Sim. Pô, isso aí mudou a minha visão, assim, de ministério, né? Porque realmente eu me cobrava, mais uma vez voltando naquele aspecto, eu me cobrava porque eu não tinha feito ou porque eu tinha feito, né? Se eu fiz é porque eu deixei de fazer algo que eu poderia fazer melhor. Se eu não fiz é porque eu não fiz. Então o tempo inteiro existe uma cobrança. Mas quando tem o propósito, eu me direciono naquilo que, para quem eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, os materiais ficam melhores, as entregas ficam melhores, e eu, quando comunico o propósito, eu guio as pessoas
não só pela ordem. Eu guio as pessoas exatamente porque elas vão ter algo maior do que eu para seguir. Então isso é muito importante, né? A gente vai fazer por Deus, não pelo André, só pelo apóstolo Fábio, pela liderança ou pela igreja El Shaddai, mas porque a gente entende que a gente tem uma função no reino de Deus que é alcançar as pessoas lá fora. Isso é muito maior que o André. Então isso é muito top, cara. Quando a gente entende isso, não só o líder entende, mas o líder consegue passar isso para as pessoas, eu acho que a cobrança ela fica muito mais branda e passa... E as pessoas começam a aceitar melhor alguma cobrança também. Exatamente, né? Porque todo mundo sabe a régua. Eu acho que isso aí é importantíssimo.